Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Coprelcast, o podcast oficial da nossa cooperativa Coprel. Hoje o nosso assunto é gestão de frota. Como que a gente administra todos os veículos da Coprel, como que é feita essa gestão. E para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, a gente conversa então com o Pedro Henrique Schneider Caetano, que está aqui conosco há um tempo já fazendo esse trabalho nessa área. Pedro, então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast pela primeira vez aqui no nosso cenário, no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Como está se sentindo por participar da primeira vez desse nosso produto? Oi, Eugênia, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui, ser convidado para mais uma edição do podcast da Coprel, tá bem? E para falar desse assunto tão importante e tão relevante que é a frota e é a gestão de frota que temos na nossa cooperativa. Perfeito. Então, nos contextualiza o que é a frota aqui da Coprel, como que funciona a administração, a gestão desse setor. Então, o setor de frotas hoje ele é responsável por gerir e administrar todas as manutenções dos veículos. Então, tudo que envolver veículos, a gestão de frota faz esse controle. Então, ele garante a disponibilidade desses veículos para as equipes e sempre tem como prioridade a segurança veicular, a segurança do condutor. Então, tudo isso reflete numa gestão de frotas, tá bem? Então, é uma área que ela atua nos bastidores, mas ela é muito importante para que tudo que a Coprel faça ou aonde deseja chegar, a frota tem que estar junto, tem que estar alinhada com as equipes, tá bem? Então, ela assegura que técnicos, eletricistas e demais colaboradores chegam aonde a energia e a conexão precisam chegar. Perfeito. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa gestão e do quão cuidadosa precisa ser, a gente não está falando só aqui da sede administrativa para a gestão dos nossos veículos aqui, que a gente precisa ir para cidades vizinhas, fazer alguma viagem específica, mas principalmente nós estamos falando da quantidade de municípios e de colaboradores que nós temos na cooperativa hoje. Então, estamos chegando aí nos 600 colaboradores no momento que esse podcast está sendo gravado. Quando ele veicular, pode ser que tenham mais pessoas ainda, mas também estamos falando dos 72 municípios que a Coprel está presente com energia elétrica e hoje 87 municípios com internet. Então a gente tem realmente muitas cidades para fazer essa gestão. Então, quantos veículos que compõem a frota hoje e que tipos de veículos são utilizados entre caminhonetes, outros tipos de veículos como as motos dos leituristas também? Quantos veículos nós temos? Hoje a Coprel está com mais de 200 veículos na sua frota. Assim como tu mencionou, os municípios de atuação da Coprel Energia e Coprel Telecom, nós também estamos presentes em mais 4 estados com a Coprel Soluções. Então, tem operação com veículos no Mato Grosso, temos operação no Paraná, Santa Catarina e ainda a maior parte concentrada aqui no Rio Grande do Sul. E como mencionou a quantidade de colaboradores, mais da metade são habilitados como condutores. Então, hoje o nosso sistema de frota está acusando em torno de 362 colaboradores habilitados a conduzir os veículos da Coprel. Tá bem? Então, sobre quais os modelos que nós utilizamos? Vai muito da demanda, tá? A Coprel Energia, como nós atuamos basicamente em áreas rurais, a demanda específica para nós conseguir atender, chegar até o cooperante final, são veículos 4x4, tá? Então, é um projeto elaborado para que nós consigamos atender todos os cooperantes, tá? E o porquê ser um veículo 4x4? Porque nós temos todas as adaptações a serem feitas de veículos para a Coprel Energia, para a parte do centro de operações, tá? Então, são os compartimentos que são elaborados com portas e escadas para comportar o ferramental que necessita chegar lá para fazer uma prestação de serviço de qualidade e eficiência, tá? E voltando mais para essa parte da disponibilidade, a qual eu mencionei, e a questão de veículos 4x4, na Coprel Telecom, por exemplo, são veículos estrada, que a Telecom ela não demanda uma operação tão rigorosa em questão de vias de acesso. Os contratos, a frota da Coprel, na sua maioria, na operação, são locados. Os contratos eles são negociados para 24 meses. Então, a cada 24 meses tem uma renovação de frota. Então, qual que é o benefício disso? É a segurança, é a disponibilidade e nós não temos um alto custo com manutenção, porque a partir de 24 meses
o exponencial de manutenção ele aumenta muito. Então, tudo é desenhado para que tenha menos custo e uma operacionalidade boa. Perfeito. E também, nos últimos anos, a tecnologia tem transformado o setor automotivo e a gente acompanhou isso também desde a tua chegada aqui, Pedro. Eu lembro que quando você chegou, se eu não me engano foi em 2023, há cerca de 2 anos, então você modernizou vários processos que busca ter o objetivo, assim, de, além de cuidar da frota, cuidar das pessoas. Então, proporcionar mais segurança, mais controle. A gente sabe também que vocês têm todo o controle de velocidade, dessas normas que o colaborador vai cumprindo ao longo da sua trajetória ali na direção, né? Então, para ir nesses municípios, para fazer os serviços que precisam. Então, como é que foi essa modernização desses processos? O que foi utilizado? E qual também foi o teu objetivo e da tua equipe de modernizar isso, né? Proporcionar uma facilidade nesses processos de gestão de frota? Certo, Eugênia. A questão é, nós estamos em muitos municípios, tá? Numa área muito grande, e tu não ter a tecnologia a teu favor, ela não te beneficia. Então, qual era um dos principais objetivos quando ingressei na frota? Era centralizar o sistema de telemetria. O que é o sistema de telemetria? É um equipamento embarcado em cada veículo, tá? Que ele faz o monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. O que ele monitora? A localização do veículo, se o condutor está obedecendo os limites de velocidades estipulados pela cooperativa, se ele está tendo muita frenagem brusca, muita aceleração brusca, curva inadequada. E isso não é para a questão do controle, vocês estão cobrando muito do condutor. Todas essas regras e tudo que foi criado na centralização de um sistema só de telemetria em todos os veículos visa a segurança. Tá? O principal pilar da gestão de frota é a segurança e a disponibilidade do veículo. Então, tendo esses critérios de controle que tu tem que seguir, um critério, eu tenho uma velocidade máxima a ser atingida, eu tenho que cuidar da questão de frenagens bruscas, tudo isso impacta diretamente em questão de manutenções ou disponibilidade, porque se eu não tiver tantas acelerações bruscas, não ultrapassar o limite de velocidade estipulado, eu vou ter menos consumo de combustível, que gera economia para a cooperativa. Tá? Isso vai refletir lá na conta final de luz do cooperante ou no valor da mensalidade da internet dos clientes da Coprel Telecom. Então é todo um conjunto para que se gere sustentabilidade, gere economia dentro da gestão de frota. Tá? E outra questão também, que nós usamos mais de um sistema para fazer gerenciamento. Existe o sistema de gerenciamento da telemetria, mas existem sistemas contratados que nós fazemos os cruzamentos de informações para nós avaliar, por exemplo, o perfil do condutor. Se aquele condutor está excedendo muito as regras, ou qual é o melhor condutor, o exemplo a ser seguido, para que nós tenhamos também uma ação mais precisa. Faça a correção a quem necessita ser corrigido e faça aquela menção do melhor condutor como exemplo para os demais. Então tu consegue fazer um ranking de condutores, dos 10 melhores condutores, dos 10 condutores que não estão necessariamente seguindo as regras, mas que com uma orientação ali ele já consiga entrar dentro das velocidades ou do que a Coprel espera dele e da responsabilidade dele atrás de um volante. E a gente sabe que as rotas, elas são monitoradas pelo centro de operações, mas em relação ao custo de combustível, né, esse abastecimento de todos esses veículos, como que é feito esse controle do abastecimento, Pedro, em tantos lugares diferentes numa área de atuação tão grande? A Coprel achou como solução a questão do abastecimento. Nós temos uma empresa contratada, tá, que é a TictLog. Ela basicamente todos os postos têm esse credenciamento. Então os veículos ele consta com um cartão de abastecimento, qual vai ter um limite mensal para fazer o abastecimento do veículo conforme a média de rodagem do mesmo, tá? E basicamente esse cartão ele faz todo o gerenciamento. Eu sei quem abasteceu porque cada motorista tem a sua matrícula, quantos litros gastou, qual que é a média de combustível, qual é o gasto mensal total, qual foi a emissão de CO2 daquele veículo específico, qual é a emissão de CO2 da Coprel, do grupo Coprel em si. Então o sistema TictLog hoje ele monitora
todo o abastecimento, 100% do abastecimento é realizado por ele, e ele traz todas essas informações dentro de uma plataforma. Tá? Até a questão de negociação de preço, de combustível. Em tal cidade eu vou concentrar o abastecimento naquele posto. Tu consegue negociar um valor melhor do combustível, centralizando essas informações e tira a questão de, por exemplo, ter inadimplência ou ter transações erradas. O cartão ele protege várias transações. Vamos lá, tu não vai conseguir abastecer o teu veículo informando uma quilometragem inferior à qual tu já efetuou um abastecimento anterior. Então ele protege a transação porque, está tendo algum erro aqui. Então não tem como alguém que pegue o cartão e não saiba operar ele, faça uma transação de abastecimento porque ele não sabe qual é as informações que necessita ser passadas para o posto para que essa transação seja validada. Então tem uma série de questões que são avaliadas nesse sentido também. Perfeito. E tem algum dado ou alguma curiosidade que tu gostaria de mencionar sobre a frota? Por exemplo, quantos quilômetros a frota percorre por mês? Ou quantos atendimentos já foram realizados? Algum dado interessante que a gente consiga mensurar a grandeza dessa gestão? Vamos lá, nós falamos de mais de 200 veículos, mais os estados de operação. E eu pergunto, você, Eugênia, tu tem uma noção de quantos km mês a Coprel roda com os veículos no todo? Não, nenhuma noção. O valor, às vezes, ele pode ser expressivo para pessoas que não saibam, mas nós estamos na média hoje de 480 mil quilômetros rodados por mês, com todos os veículos da Coprel. E para ter uma dimensão disso, então, por mês é equivalente a 12 voltas completas ao redor da Terra. Então, essa é a informação que eu acho que ninguém tem a noção da quantidade. Isso reflete no quê? Na responsabilidade que a Coprel tem perante a sociedade, perante o trânsito, porque é muito quilômetro rodado. São muitos carros da Coprel rodando diariamente nas estradas, tá bem? E isso traz a responsabilidade. Então, mostra que a dimensão logística que está envolvida a Coprel para atender todas as suas demandas, tá bem? E assim garante que chegue energia e conexão a todos os cantos do Rio Grande do Sul, com expansões aí dos demais estados na Coprel Solução. E aí, cada viagem feita por cada condutor reflete na segurança. Então, cada pessoa que pegar a chave de um veículo, sentar atrás de um volante, ou mesmo estiver adesivado com os logotipos da Coprel, ele sabe que ele tem uma responsabilidade perante a sociedade com segurança, principalmente, tá? Seguir as leis de trânsito, seguir as velocidades estipuladas, porque para não termos risco de ter sinistro, tá? E o sinistro em si ele não é só um dano, o dano material de um sinistro é o menor. Então, a questão é quem está atrás do volante ou quem está envolvido, para que isso nunca ocorra. Hoje a Coprel ela não tem nenhum sinistro com vítimas fatais, tá? Nossos sinistros hoje, os que acontecem é uma realidade, não tem como nós fugir dessa realidade. Nós trabalhamos para baixar esse índice, mas são sinistros de baixa monta, nenhum com danos corporais, somente danos materiais. Que assim continue, tá? E que nós consigamos baixar o nível do índice dos danos materiais também e nunca tenhamos alguma fatalidade na parte de frota. Essa colocação que tu fez é ideal, assim, eu queria comentar também sobre as 12 voltas que equivalem ali na Terra, né, porque eu acho fantástica essa comparação, e a gente também precisa mencionar, por exemplo, que a gente faz uma outra analogia muito interessante com os quilômetros de rede que nós temos. Então, a Coprel tem mais de 18 mil quilômetros de rede, isso equivale vir de Ibirubá até Pequim, na China, e retornar, né, então a gente também fazia essas comparações. E o que você mencionou dos sinistros é absolutamente importante em relação à responsabilidade que aquele colaborador tem, não só com ele, não só com a cooperativa, não só com aquele veículo, mas com a sociedade como um todo, em todas as vias que ele passar, em todos os lugares, pessoas que ele acessar, outros municípios, porque tu já buscou implementar e
incentivar ações aqui dentro da cooperativa, e eu não posso deixar de mencionar nessa entrevista o Maio Amarelo, né, que teve muito essa questão da abordagem de responsabilidade, segurança no trânsito, e você foi o organizador aí de um evento muito especial para nós no mês de maio, que ficou marcado com certeza no decorrer desse ano de 2025, com palestras muito interessantes que buscaram responsabilizar o colaborador da responsabilidade enorme que ele carrega ao dirigir um veículo da cooperativa, e também buscou trazer pessoas capacitadas para dar esse aporte de conhecimento tanto sobre o veículo quanto sobre as vias de trânsito, enfim, as regras, as leis, mas também do principal objetivo de uma gestão de frota, né, que é proteger as pessoas e entender que tem sempre alguém te esperando em casa, tua família, enfim, para te ter consciência de tudo aquilo que tu tá fazendo, né? Então, como que foi organizar esse evento? Qual foi o teu objetivo, Pedro, de trazer também essa responsabilização para o colaborador naquele momento? Sim, o Maio Amarelo ele foi um marco inicial para uma mudança cultural da Coprel. Então, quando nós falamos de cultura, nós sabemos que é passo a passo. Não adianta eu tentar mudar a cultura de um dia para o outro, que essa cultura ela não vai mudar. O Maio Amarelo, o primeiro Maio Amarelo que foi realizado, eu fiz a idealização, mas eu contei com a ajuda da equipe de marketing, contei com a ajuda do Fabrício, que trabalha comigo dentro do setor de frotas, porque eles deram esse amparo para que eu conseguisse convidar pessoas, referências no setor, tá? O que o Maio Amarelo trouxe para a Coprel? Ele trouxe o pontapé inicial de mudança cultural. Então, mostrar uma palestra mais técnica, como funciona a utilização de 4x4, como funciona aquele veículo, e uma palestra mais voltada para o lado motivacional, humano e família, que é o que eu estou fazendo para melhorar o trânsito. Porque tu olha uma notícia e vê todas as fatalidades que estão acontecendo no trânsito hoje, é preocupante. Tu olha uma mãe perdendo seus 3 filhos em um acidente de trânsito, tu olha uma família inteira vindo a óbito em acidentes que estão acontecendo abaixo do nosso nariz, mas quando não dói em você, tu não dá importância para aquele assunto. Então o Maio Amarelo é para isso, é para mostrar que eu olhar uma notícia e não dar importância é preocupante, porque eu só vou me preocupar quando acontecer comigo ou quando eu passar por uma situação dessas. E aí trouxemos o relato da nossa colega que sofreu um acidente de trânsito e um deslocamento da casa dela, se eu não me engano, para efetuar um abastecimento do veículo, e que ela quase veio a óbito, e ela está viva, sã e salva e bem para contar e dar o seu relato de vida dizendo: cuidem, o trânsito ele é perigoso e os veículos eles são equipados com dispositivos de segurança que são necessários ser usados. A Coprel hoje é obrigatório o uso de cinto de segurança, que era uma coisa que eu digo, não precisava ser falado, mas precisa. É obrigatório o uso de cinto de segurança. Por quê? A nossa colega, em um deslocamento curto, veio a dar uma colisão e ela foi ejetada para fora do veículo porque estava sem o uso do cinto de segurança. Então o Maio Amarelo é esse o propósito dele. É uma mudança cultural na empresa. Então foram 2 dias de palestras que eu como o responsável pela gestão de frota, acho que tocou no coração das pessoas aqui dentro da Coprel. E é um propósito que ele não foi o primeiro. E não vai ser o último, então vai continuar. Nós estamos com projetos já para o Maio Amarelo do ano que vem, para uma mudança cultural maior dentro da Coprel. E teve também esse investimento para o grupo de mulheres colaboradoras da cooperativa, porque a gente teve também a primeira edição de um workshop que ensina e reforça esse ensinamento, repete, na verdade, esse ensinamento de troca de pneus, o cuidado com as manutenções, enfim, coisas que a gente precisa entender. E sobre ainda o Maio Amarelo, esse evento que a gente participou, realmente tocou, Pedro. Assim, eu falo como colaboradora aqui, não só como pessoa que está te entrevistando nesse momento, mas eu parei muito mais para pensar no quão
os momentos mais simples também precisam da nossa atenção máxima. Por exemplo, esse exemplo da nossa colega, que não foi numa situação de trabalho, né? Foi numa situação pessoal, é importante a gente mencionar isso também, que não foi com o nosso veículo aqui da cooperativa, mas que, como nossa colega, a gente tem aquele sentimento por ela assim também, né? Então, pelo caso dela e por todo o reforço dessa mensagem que teve durante o evento, eu comecei a cuidar muito mais os pequenos trajetos. Não descansar naquele momento que tu pensa, já estou dentro da cidade, tu começa a relaxar, enfim, e já finalizei a viagem. Não é bem assim. Então, cuidar a cada momento para não ter esse relaxamento ali do receio, porque eu acho que uma taxa de medo ali é importante para que tu tenha uma atenção redobrada com as coisas e do quão fácil é essas coisas acontecerem, né? E eu também gostaria de te perguntar, antes da gente se encaminhar para a nossa finalização, Pedro, o que compôs a tua trajetória até aqui, até chegar na gestão de frota da Coprel, para te ter essa noção toda, tanto da responsabilização do condutor, quanto também dessa gestão de controladoria de frota, digamos assim, nessa parte tecnológica, a gestão desses veículos, desse montante de coisas para cuidar. O que compôs a tua trajetória até aqui? O que tu fez antes até chegar aqui que te ajudou a ter essa noção? Certo, uma bela pergunta, Eugênia. Em si, eu nunca saí do ramo veículos. Quando eu ingressei no Exército Brasileiro, eu fiquei 4 anos e lá eu trabalhava dentro da logística. Então, eu já trabalhava com veículos. Então, é como se fosse de berço, tá? Fiquei 4 anos, saí, dei a baixa do Exército, entrei na Misa Ford e fiquei mais 3 anos e meio lá. Então, venho já do meio veicular, do veículo, então a operação, como funciona, a mecânica básica, a questão dos funcionamentos básicos do veículo, o que é equipado, esse veículo é equipado com tais itens de segurança, esse veículo não tem tais itens de segurança. Então, a carga veicular, o conhecimento veicular já vem comigo então desde os meus 18 anos, tá bem? Dentro da MISA eu comecei a desenvolver mais uma parte de processos, tá? Mesmo estando dentro de uma bandeira Ford, tem vários processos que são mapeados, então, e regras a serem seguidas, porque se estão ali, foram criadas, algo já aconteceu para que seja cumprido aquela questão que está ali, ou aquela regra que está ali. Então aí iniciou aquela parte eu comecei a gostar de processos. Então, além de entender dos veículos, tu gerenciar processos é muito bom. E quando tu está num pós-vendas, que eu vim no setor de pós-vendas, tu tem um contato direto com o cliente. Então, tu mostrar a importância da troca do pneu, tu mostrar a importância de fazer a troca daquela peça que vai ocasionar risco ou não, manutenções em freio. São itens básicos que geram muita segurança. Então, eu entrando na Coprel, na parte da frota, o meu intuito era pegar toda essa bagagem de conhecimento e colocar literalmente em placa da questão veicular, veículos em si, segurança, a questão veículo-chassi, desde processos para a mudança cultural dos condutores. Então, juntou o útil ao agradável, tá? Foi uma soma de fatores que me trouxeram até aqui e que é uma gestão muito completa no sentido de ter um setor, ter pessoas que me apoiem também na parte de processos, né? Porque eu digo, se eu não tivesse a base ali apoiando o operacional, é muito mais difícil tu pensar no tático aqui, no econômico, no pessoas, no que eu vou desenvolver para melhorar esse processo, esses casos que estão acontecendo. Então a minha bagagem ela já vem desde os meus 18 anos trabalhando no meio veicular e com vários tipos de público. Um público totalmente diferente do outro. O Exército é um tipo de público que eu trabalhava, na Misa Ford era outro tipo de público que eu trabalhava, era público externo, e voltando a um público interno, um cliente interno hoje dentro da Coprel, que são os nossos condutores, sendo eles eletricistas, técnicos, pessoal do administrativo.
Então, basicamente, essa é um resumo da história da minha bagagem em questão à frota. E eu também preciso mencionar que, mesmo que você cuide desse público interno, ainda assim o cooperante, que é o nosso cliente final, o nosso cliente de telecom, também todos que consomem os nossos serviços, de alguma forma sentem essa responsabilidade, esse benefício também. E preciso aqui mencionar como nós, colaboradores, nos sentimos seguros com a tua presença, com a presença do Fabrício, enfim, toda a equipe que é envolvida nessa gestão de frota, porque realmente a gente vê a diferença, que não é só um aporte técnico, uma orientação técnica, mas é também sobre as pessoas, que esse sempre deve ser o foco, né? E vocês exercem isso de uma maneira muito qualificada. E tudo isso também se encaminha para um reconhecimento externo também, né, Pedro? Recentemente você participou de uma premiação que orgulhosamente fala, então, que você ficou entre os 10 melhores gestores de frota do Brasil. E isso é muito grande, né? Como é que foi essa experiência? Nos conta onde que foi, que evento foi esse, como que foi o caminho até essa certificação. Certo, Eugênia. A certificação, ela veio em um momento muito importante da carreira, tá bem? Ela é um reconhecimento. Falando um pouco sobre o evento, tá? O qual eu participei. Ele foi o Parar Summit. Ele é promovido e idealizado pelo Instituto Parar, tá bem? Um dos maiores institutos voltados à educação de frota, à gestão de frota hoje do Brasil. O Parar Summit ele está entre os eventos de maior relevância de gestão de frotas da América Latina, tá bem? E foi uma experiência totalmente gratificante e um motivo de orgulho representar a Coprel nesse evento e estar entre os 10 melhores gestores de frota do Brasil. Porque tu levar o teu nome, mas levar o nome da empresa a um cenário nacional do qual tu começa a entender que eu estando com uma frota a Coprel estando com uma frota de 200 veículos, concorrendo com frotas de 5.000 veículos, com gestões que têm equipes com 100 pessoas, tu vê que cada vida importa. Então, se eu tenho 200 carros e vidas andando dentro desses carros, não importa o tamanho, importa o que tu fez e qual foi a diferença dentro da tua gestão que me levou a levar essa premiação. Mas o que eu falo? Eu não consegui chegar lá sozinho. Tá? Não existe milagres tu chegar lá sozinho. O que eu levo em consideração é que eu tive muito apoio para chegar até lá. Apoio de quem? Apoio institucional da Coprel. Eu pude desenvolver os meus conhecimentos e colocar eles em prática, mas principalmente a questão que o Fabrício ele iniciou conosco na gestão de frota em janeiro e ele assumiu com tanta maestria, assim, ele comprou a ideia, a frota, ele me ajudou. Então, também é devido a ele esse reconhecimento de melhor gestor de frota, porque ele pegou toda aquela base operacional, ele assumiu todas as manutenções, as trocas de pneu, então tudo que era operacional da frota que estava comigo também, ele assumiu com maestria e eu consegui abrir a visão de fazer relatórios ou começar a cuidar mais dos contratos de locação e ter essa visão mais estratégica da frota, da mudança cultural. Então eu digo, sem a gestão de frota, sem o Fabrício, sem o João, que faz toda a parte das alimentações ali do sistema de frota, não teria como chegar a um reconhecimento desses, tá bem? Então, o que foi analisado, tá? E um dos principais fatores que contribuíram para essa premiação foi a questão de eu consegui fazer um levantamento, um controle mais rigoroso dos contratos de locação e com isso desde janeiro até o mês, podemos citar o mês que passou agora, a economia está girando em torno de R$280 mil. Então isso é um ponto muito importante porque é só itens contratuais que estão sendo cuidados ou cobranças indevidas que está sendo... Não, isso aqui não é devido da Coprel. Então, mas é a base que me deixou eu conseguir ter esse controle maior.
tá bem? Então, a nossa gestão de frota ela é baseada em segurança e tecnologia. Então, tudo que nós tivermos de tecnologia para agregar dentro e conseguir ter dados, assim como economias e uma mudança cultural é o que nós buscamos aqui na gestão de frota e é um alicerce tanto da Coprel, se nós for falar em segurança do trabalho, a segurança vem sempre em primeiro lugar, tá bem? Perfeito. E para a gente finalizar, então, essa nossa conversa, Pedro, qual que é a tua última mensagem, então, para finalizar tudo isso que tu relatou para a gente, tua última mensagem como responsável pela frota da Coprel? O que tu diria para as pessoas que estão te acompanhando de casa, pelos colaboradores que estão te assistindo, por todo mundo que conhece a Coprel ou não, que precisa entender um pouco mais sobre a importância dessa gestão? Qual a tua mensagem? Certo. Então, gostaria de deixar uma mensagem de gratidão e reconhecimento. Nada se constrói sozinho, tá bem? Então, a gestão de frotas hoje é a prova disso, tá? A frota da Coprel ela é composta por um conjunto, sendo esses de pessoas, tá? Processos e propósitos. Cada colaborador e cada vida importa. Então, a partir do momento que tu tem essa visão, tu começa a entender o processo e ver qual é o teu propósito, tá? A gestão de frota existe para quê? Existe para segurança e existe para as pessoas, tá? E essa mensagem que norteia a gestão de frota da Coprel. Então, cada colaborador, cada pessoa que está atrás do volante, ela tem uma responsabilidade. E que cada um tenha essa consciência toda vez que pegar. Pode ser veículos da empresa ou seu próprio veículo. Se tu pegar e ir dirigir e viajar, tenha a preocupação de seguir as leis de trânsito, seguir as velocidades das vias, porque a segurança é a tua vida que está ali. E nada é mais importante nesse mundo que a tua vida, tá? E em si, Pedro, eu levo comigo uma frase que norteia a minha carreira desde o início, que é a minha mãe Ivone que falou, que é: filho, quando for fazer alguma coisa, faça com amor e bem feito. Então, norteia toda a minha carreira profissional e essa premiação também eu dedico a ela, porque ela é minha inspiração profissional hoje, da qual eu sigo e digo, eu saí daqui, quero chegar lá e oferecer isso para alguém, e isso é oferecido para ela. Que lindo isso. Além de muito aporte técnico, muito conhecimento, formação, especialização, também tem muito conhecimento humanizado nessa trajetória, né? E muitos valores no teu olhar, né, Pedro? Então, assim, muito obrigada pela tua disponibilidade da entrevista hoje. A gente espera que a frota continue fazendo bastante sucesso, que a gente continue avançando, porque a Coprel está crescendo, vamos crescer bastante ainda, e isso com certeza vai acompanhar esse crescimento. Obrigada pela tua participação. A gente espera também que você aí de casa que está acompanhando, você colaborador, quem está assistindo esse conteúdo tenha gostado bastante também, porque é um assunto muito importante para nós, mas não só aqui para a Coprel, mas para toda a sociedade que precisa entender a importância da segurança e da valorização da vida, da valorização das pessoas, porque afinal a frota também é sobre isso. Pedro, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo no nosso podcast. Te esperamos aí para outros episódios, mais conteúdo sobre mais novidades da frota, mais premiações, mais reconhecimento. Conte conosco aí para as próximas atualizações para os cooperantes e colaboradores. Feito, pessoal. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição do Coprelcast. Tchau, tchau.